Pessoal, temas importantes aqui para a gente debater nessa manhã de quinta-feira, e a gente não podia deixar de começar falando da chuva, né, que caiu em Belo Horizonte na tarde e noite desta quarta-feira. Foi uma chuva violenta, provocou morte, deixou pânico, causou estragos, prejuízos aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Em apenas 3 horas, Eduardo Costa, choveu 30% da média esperada para dezembro na capital, que está sob forte risco de deslizamento de terra, inclusive. Em meio à tempestade, que arrastou carros e alagou diversas avenidas, crianças foram salvas da correnteza. Eduardo, eu estava rodando em Belo Horizonte no momento daquela chuva, ali na região do Barreiro. Eu, há muito tempo, não via tanta água caindo num espaço curto de tempo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu peço desculpas ao ouvinte, aquele assíduo e mais antigo, por repetir pela 200ª milésima vez a mesma coisa. A chuva é uma realidade entre 14 de outubro e 14 de abril. Ela virá. Ela virá cada vez mais rápida, vai passar rápido, em forma de temporal, de pancadão, e será mais forte, dizem os meteorologistas mais inteligentes e preparados do mundo. As cidades que têm a estrutura geográfica como Belo Horizonte sempre sofrerão mais, porque Belo Horizonte, assim como, por exemplo, Medellín, na Colômbia, é um caldeirão. Então você tem as encostas, que são montanhas, e a cidade desce para um vale. Nesse vale, a gente tinha córregos, na Francisco Sá, na Professor Moraes, na Prudente de Moraes, na Bernardo Vasconcelos, no Vilarinho, na Avenida Tereza Cristina. E nós fomos, ao longo das décadas, construindo barragens dentro desses leitos dos córregos, fazendo uma canalização inacreditável baseada na vazão de tempo de seca. Então, é natural que, quando a chuva vem em grande volume, ela explode. Então, a gente tem os mesmos pontos de Deus nos acuda que se reproduzem a cada chuva mais forte. E toda vez que isso acontece, a gente cobra. A gente cobra isso. Mas entra prefeito, sai prefeito, eles não conseguem resolver. Nós não estamos falando, gente, de resolver o problema todo da cidade. Nós estamos pedindo ataque ao Vilarinho, a Tereza Cristina, Cristiano Machado e a Bernardo Guimarães. E a Bernardo Vasconcelos. Já diminui 70% do drama. Mas não acontece. Então, culpar a chuva, covardia. Falar que administrações são focadas em interesses menores, com a tal da eleição de 2 em 2 anos, bobagem. Dizer que falta responsabilidade a outros poderes, como a Câmara Municipal que vetou um empréstimo para o Vilarinho, bobagem. Então, agarrar o terço. Mal Camargos, esqueci de te anunciar aqui no início do nosso programa. Bom dia para você. Como é que você viu essa chuva de ontem? O Eduardo está dizendo aqui, ó, tudo bem, a chuva foi forte, mas a cidade não está preparada também para esses momentos, nesse período chuvoso aí que vai até abril mais ou menos. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Eduardo trouxe outro dia um assunto de importância, que é quando a oportunidade que alguns cidadãos têm, infelizmente são poucos, né? Ele estava valorizando a oportunidade que teve de conhecer outros lugares. Quando você viaja, você sabe nossas virtudes e sabe também as nossas mazelas. Eu também tive a oportunidade, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, Júnior, numa região que nevava. E eu acho que a maior lição que a gente tem que trazer dessa história é porque lá, quando a neve é forte, a imprensa, os órgãos de controle, de defesa, etc., avisam as pessoas e a recomendação ou a ordem, às vezes, é não sair de casa. Não dá para enfrentar a natureza. E nós vamos ter que aprender que em Belo Horizonte isso vai se repetir. É preciso mudar um pouco o nosso jeito de lidar com a adversidade. Não dá para ver uma enxurrada passando e achar que o carro vai dar conta de passar. A surpresa é rápida e a gente vê o que mais entristece qualquer cidadão, e que eu sabia que seria difícil falar isso hoje: a morte de pessoas. Ontem morreu uma menina de 17 anos e quase morreu uma criança, numa imagem assustadora que está no YouTube Itatiaia, de uma criança ser levada na rua, perto do Minas Shopping. Ou seja, não dá de forma alguma para a gente relegar
a importância e a força da natureza. E a nossa cidade está mal preparada e, infelizmente, continuará mal preparada. Todo o esforço feito lá na Vilarinho, com a construção das canaletas, das piscinas, etc., não foi suficiente e provavelmente não será suficiente, porque nós teremos que conviver com a força da natureza, dado o mal que nós fizemos a ela nos últimos anos. Lucas Ragaz, bom dia para você. Choveu muito ontem, tragédia inclusive durante essa chuva. Todo ano, dezembro, janeiro, nós estamos aqui no Conversa de Redação falando da mesma coisa, né? De mortes e de estragos aí provocados pela força da natureza. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Júnior, e cenas assustadoras, né? Sempre aquela angústia, aquela chuva muito forte, aquela torcida para nada muito grave acontecer. Infelizmente, a gente está se acostumando a ver notícias ruins de mortes, de pessoas desaparecidas depois de tempestades. E eu acho que o Eduardo e o Malco falaram coisas muito interessantes. O Malco usou a palavra que não dá para a gente enfrentar a natureza, e eu concordo, até porque tudo isso que a gente vive aqui em Belo Horizonte é consequência, é resultado de décadas e décadas de uma ampliação urbana, de cidade, sem pensar nesses efeitos, né? A gente sempre atua depois tentando remediar, mas a coisa já está feita. O que eu acho que deveria ser proposto é um debate a sério com especialistas, urbanistas, engenheiros sérios, um comitê mesmo, para repensar e propor coisas grandes, não para enfrentar a natureza, mas a gente precisa entender, olha, a cidade sofre quando nós temos essas tempestades, isso há décadas. O que dá para fazer para a gente reduzir e minimizar isso? E com propostas ousadas. Eu já vi urbanista falando em abrir onde passam os rios, né? A gente tem os nossos rios aqui em Belo Horizonte, todos, a gente colocamos asfalto por cima e depois eles se revoltam quando tem essas chuvas e causam vários alagamentos, principalmente na região centro-sul. É hora de pensar, ter propostas ousadas mesmo, às vezes mudar a cara de Belo Horizonte pensando em reduzir, em diminuir esses efeitos. Existem esse tipo de proposta e é hora de levar a sério mudanças drásticas mesmo, porque uma morte com uma chuva é surreal a gente pensar nisso em 2022, por mais que a força da natureza não tenha como a gente contê-la. Ricardo Kertzmann, eu tendo a concordar com o Eduardo, com o Malco e também com o Ragaz, no sentido de que a gente precisa estar um pouco mais preparado. Ao mesmo tempo, eu estava na chuva ontem e vi que não foi uma chuva comum, foi muita água em pouco espaço de tempo. Como é que você vê essa história toda assim? É um problema mesmo de urbanização, de questão política, ou é uma questão climática, que a chuva está vindo mais forte mesmo? É uma junção de tudo? Como é que você lê essa história? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É tudo junto e misturado, Júnior. A gente tem problemas climáticos, a gente tem um problema urbanísticos, a gente tem essa questão que tanto o Eduardo quanto o Lucas falaram muito bem, é um problema político de quem não quer resolver os problemas da cidade. E a gente tem, como você mesmo viu, uma chuva torrencial que o sistema não daria de drenagem, não daria conta de qualquer maneira. O que eu acho eu vou pegar um gancho no que o Lucas falou agora, o que eu acho é que definitivamente precisa de uma coisa, ele usou a palavra ousadia, e precisa de ousadia. Agora, precisa de ousadia de verdade. Sentar, planejar e executar. E não ficar só na promessa. Eu acho que eu vou repetir pela terceira semana seguida aquela história de que duas coisas são certas na vida: mortes e impostos. Né? A outra que eu brinquei outro dia era que a gente não vai ter ampliação do metrô em BH. E a outra também, essa eu já vem falando, é que não vai resolver os problemas das chuvas aqui. Sabe aquela coisa que todos nós de uma geração, eu e Eduardo temos um pouquinho mais de idade do que o resto daqui da bancada, aquilo que a gente ouve, Eduardo, há anos a respeito da seca do Nordeste, é a mesma coisa da chuva aqui também. Sabe? Ninguém vai lá e põe a mão de fato na cumbuca e resolve o problema.